Brasília, olha, o Lula tá jogando aí um jogo perigoso de xadrez 4D com os parlamentares do Centrão. Antes de falar aqui do vídeo, eu quero te relembrar uma coisa. Faz pouco mais de um mês, 315 deputados, você pode ver aqui, votaram para suspender todo o processo do golpe, em que tentaram assassinar o Lula. Quer dizer que de 512, 315 deputados, ou seja, mais de 3 em cada 5, 3/5, queriam impunidade total a quem tentou matar o Lula. Vamos lembrar que eles mandaram anular todo o processo, não só contra o Ramagem, e aí o Supremo Tribunal Federal falou que não, que só ia anular parte do processo contra o Ramagem, que eram de crimes que ele cometeu depois da sua diplomação. De resto, mantiveram tudo, mas a votação era para anular tudo. Ou seja, deixar todo mundo, Braga Neto, Bolsonaro, os kids pretos que tentaram matar o Lula, etc, etc, impunes. É com esse Congresso que o Lula está lidando, apesar de que parte das pessoas que se autodenominam esquerda fingem que não. E dizem que o governo do Lula é muito de direita, porque ele deveria ser mais de esquerda. E você vê o Congresso, em que a maioria, vamos lembrar, para mudar a Constituição são necessários 308 votos. 315, ou seja, 7 a mais, queriam impunidade para quem tentou matar o Lula. E aí, o que aconteceu nas últimas semanas? O Hugo Mota passou aí, obviamente, com os bilionários do país, que são os patrocinadores dele, passaram a exigir que o Lula corte gastos. Mais ou menos 25 bilhões querem que o Lula corte do orçamento. É engraçado, se diminuíssem a taxa de juros em 0,5%, já cortava mais de 25 bilhões. Porém, isso não pode, porque aí são 25 bilhões que vão direto para o bolso desses bilionários. Isso não é para cortar. Aí, inclusive, aumentaram a taxa de juros ontem. Estamos pagando aí mais de 1 trilhão e 200 bilhões por ano de taxa de juros. Não é para diminuir a dívida pública, não. São só os juros da dívida pública. Brasil 2025, olha o tamanho aí da sabotagem do mercado financeiro com o governo Lula. Aí, o Lula falou, quer saber, é para cortar gastos? Vamos fazer então, ou cortar gasto, ou para aumentar a arrecadação? Vamos aumentar a arrecadação então. Eu vou aumentar o IOF. IOF é o imposto aí que pouca gente de classe média paga quando viaja para o exterior, mas aí não é gente pobre. Tá viajando para o exterior, pobre não é. Porém, quem mais paga IOF, a maioria da arrecadação, é de investimentos que bilionários fazem no exterior. Lula falou, vou aumentar isso aí. Não gostaram. E ficaram aí 4 semanas brigando. E Rede Globo batendo forte no Lula, e o Jornal Nacional batendo forte, a Globo News também, e o Hugo Mota, e o Alcolumbre, e os banqueiros dando entrevista, e todos os analistas dizendo que não pode, e a Globo tentando taxar junto com os bolsonaristas, o Lula aumenta impostos. E a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas não paga IOF porque não viaja para o exterior e não faz esse tipo de investimento, e ficava assim, caramba, aumentou imposto, olha um governo que aumenta impostos, que é isso que a Globo quer. A Globo não quer que você saiba qual imposto está sendo aumentado, a Globo quer que você pense que o Lula aumenta impostos, porque olha que horrível. Pois bem, eis que tiveram uma reunião e o Congresso Nacional falou, a gente vai derrubar isso aí do IOF. Enquanto falavam se iam derrubar ou não, pensavam, nessas semanas o governo conseguiu arrecadar mais de R$1 bilhão com esse aumento aí. Então, o Haddad falou, então vamos diminuir o aumento do IOF e vamos aumentar outros investimentos. Investimentos que são feitos por quem? Por pessoas bilionárias. O Haddad foi, então, interpelado na Globo, fizeram lá praticamente uma entrevista que era uma inquisição com ele, e tem um trecho em que ele fala direitinho o que ele quer. Com vocês, Haddad. Nós estamos provocando o morador da cobertura a pagar uma parte do condomínio. Eu não considero isso aumento da carga tributária, porque a tua vida vai continuar, a vida dos funcionários da empresa onde você trabalha vai continuar a mesma, vai melhorar. É uma série de temas que estão já tramitando e que poderiam ser endereçados. Temos a questão dos supersalários, temos a questão da aposentadoria de militares. Vamos fazer uma discussão sobre as despesas do governo, mas sentados à mesa. Vamos abrir uma discussão para saber quais são as ideias que têm simpatia do Congresso Nacional para serem levadas à frente. Você vê aí, vamos mandar os moradores pagarem imposto. Eis que o Hugo Mota falou, vou retalhar. Começou a colocar pautas bomba aí contra o Haddad. Logo depois que o Haddad falou isso, o Hugo Mota fez um texto nas suas redes sociais dizendo que não quer isso. Ele não quer que o morador da cobertura pague também o condomínio.
Quem tem que pagar o condomínio são os pobres. O morador da cobertura tem que ficar bem. Vou te mostrar o trecho dele. Primeiro ele aprovou a urgência para um projeto aí que susta os projetos do Lula. Aí depois fala, ó, 346 votos. Você vê que é muito voto que teve aí contra o Lula. Aí ele fala, toda essa discussão não é sobre as contas. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo, é sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Ou seja, quem mora na cobertura, os bilionários, não vão continuar sem pagar nada, tá? Vocês, otários, estão pagando que paguem mais. É isso que quer o senhor Hugo Mota. Não é hora de medir forças, é hora de somar coragem para ajustar as contas e fazer o Brasil. Somar coragem quer dizer o seguinte, corte da saúde, educação e principalmente começaram ataques aí do Bolsa Família. Tem um empresário chamado Rei do Ovo que falou que o povo é viciado em Bolsa Família e não consegue contratar ninguém. Aí foram verificar, a oferta de trabalho dele é a seguinte, você tem que sair da sua casa e ter disponibilidade para morar na granja, lá no fim do mundo. E aí você vai ganhar R$ 1.610 por mês para ficar longe da sua família, 12 horas por dia, num lugar fedorento de cocô de galinha, trabalhando lá para ele. Aí se ele não consegue empregado, a culpa é do Bolsa Família. Porque, como eu falo aqui todos os dias, os bilionários querem que nós todos sejamos pobres, o mais pobre possível, para que eles possam nos escravizar. E se eles pudessem voltar da chibatada, eles mesmos, eles fariam. Só não fazem porque não podem mais, mas se pudessem, fariam exatamente isso. Eles querem que a gente não tenha nada. Ah, você tá passando fome, mas você tem uma TV em casa. Não, você não pode nem isso, tem que ter. Porque você tem que estar desesperado para ter alguma coisa e aí eu consigo te escravizar mais. É assim que pensam os bilionários, que são quem patrocinam aí o senhor Hugo Mota. Eis que o governo, o Lula, criou em maio, o Lula editou, se chama editar, né, mas ele assinou uma medida provisória que isenta da conta de luz 100 milhões de brasileiros. Então quase metade da população não vai mais pagar a conta de luz. Quem consome até 80 kWh por mês vai ficar sem pagar a conta de luz. Boa parte aí da população, segundo os estudos do governo, e vai ter um desconto progressivo na conta das pessoas, principalmente as mais pobres da classe média. Ok, o Lula colocou essa medida provisória e na mesma medida provisória o Lula revogou alguns trechos da privatização criminosa da Eletrobras. Que quando o Bolsonaro privatizou a Eletrobras, eu lembro que na época eu estava no Brasil, a conta de luz dobrou em questão de 2 meses. Por quê? Porque o senador que era o relator, que era o Marcos Rogério, bolsonarista, ele colocou os chamados jabutis no projeto de lei. Se você não sabe o que é jabuti, jabuti é um jargão lá em Brasília que diz o seguinte, tem um projeto de lei sobre uma coisa e aí colocam algo que não tem nada a ver com esse projeto no meio e pronto. E aí quando aprovam o projeto, vai aquela coisinha que não era para estar lá. Isso se chama jabuti. E dizem que chama assim porque jabuti não sobe em árvore. Se tá lá é porque alguém colocou lá. Continuo não entendendo o motivo desse jargão aí ser jabuti. Deveria ser algo que é mais fácil das pessoas, principalmente as despolitizadas e mais simples, entenderem, né? É uma armadilha no meio de um projeto de lei. E o que fez o Marcos Rogério? Para que não tivesse possibilidade, exatamente para o Bolsonaro depois falar, e o Bolsonaro falou isso na época, eu não posso vetar. Para que não tivesse possibilidade, exatamente combinando com o Bolsonaro, do Bolsonaro vetar aquilo na privatização da Eletrobras, ele escreveu artigos ali da lei da privatização que tinham 2, 3 páginas. Porque o presidente não pode vetar palavras ou frases de um artigo, ele só pode vetar o artigo inteiro. Então o Marcos Rogério fez assim. E aí, combinado com o Bolsonaro falou, eu não vou vetar, não pode. Isso encareceu e quase dobrou a conta de luz. Então o que o Lula fez? Na mesma medida provisória, o Lula tirou essas coisas. Aí o Congresso Nacional votou e derrubou o que o Lula colocou na medida provisória. E foi pro Lula. O Lula sancionou e vetou o que o Congresso Nacional tinha colocado, que era o quê? Que as concessionárias de eletricidade, aí depende de onde você mora, é Enel, Eletrobras, quando era criança era Eletropau, vai privatizar. Tem várias aí no Brasil, enfim, elas são obrigadas a comprar energia eólica e alguns outros tipos de energia de usineiros. Eólica não é de usineiros, mas algumas são de usineiros. E aí, isso tem um custo que eles dizem que é o cálculo deles, que é um cálculo bem para baixo, tá? O custo é 10 vezes maior. Dizem que isso custa 197 bilhões, porém com outros trechos pode chegar a 500 e poucos bilhões de reais que todos nós vamos pagar a mais na conta de luz. O Lula, obviamente, vetou. Quando o Lula vetou, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre ficaram assim, não.
a gente vai derrubar o seu veto, Lula. E o Lula sabe que, olha só, estamos aqui com o Congresso Nacional, como eu te falei, 315 deputados votaram para dar impunidade a quem tentou matar o Lula. 348 votaram com o Hugo Mota, quase 100 a mais do que precisa para a maioria. Votaram com o Hugo Mota para dar um recado para o Lula no caso dos impostos. Então você vê que esse pessoal está com unhas e dentes defendendo o bilionário. O que fez o Lula? O Lula escalou a Glaze e a Glaze fez um acordo com o Davi Alcolumbre, que era o seguinte: olha, vocês podem colocar aí os vetos e derrubar os vetos, mas depois o Lula vai assinar outra medida provisória com o mesmo trecho do que vocês vão vetar. Que são as partidas mais importantes, porque ele quer garantir a isenção na conta de luz e garantir que a conta de luz fique igual ou menor para todo mundo. Pois bem, no último minuto, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre colocaram ali os vetos do Lula, exatamente nesse caso das eólicas, que aumentam a conta de luz. Eis que os parlamentares do PT votaram em bloco. Se você não sabe como funciona lá, dá um papel, você vota sim ou não para tudo. Não é uma votação para cada trecho, é sim ou não para tudo daquele projeto de lei. E votaram, derruba os vetos aí, porque o Lula vai, nas próximas horas, editar uma medida provisória. Só que os mesmos deputados do PT que votaram para derrubar o veto foram às redes sociais reclamar que derrubaram o veto. Como é que você está reclamando do seu próprio voto? Eu vi 4 parlamentares, 4, reclamando lá e falando: olha, vai encarecer a conta de luz, esses bolsonaristas. Pois bem, eis que a imprensa começou a bater forte. E começou a bater em quem? No Lula. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.